Olá pessoal, hoje nós vamos começar a nossa aula sobre o PET, né, Plano de Estudo do Doutorado de Física, segundo ano. Hoje vai ser a nossa primeira aula. Aqui embaixo você tem as orientações que o Estado mandou, né, no PET, que é sobre sobre a prevenção do coronavírus e sobre como estudar em casa também, né, de forma mais eficiente. Leiam isso, tem umas dicas aqui muito boas, tá? Muito valiosas, então prestem atenção nisso aqui, sigam essas dicas. Hoje nós vamos falar sobre o material que o Estado mandou para as semanas 1 e 2, né? O conteúdo será a luz, né? Propagação da luz, para ser mais específico. E nós temos essas habilidades aqui que a gente tem que trabalhar, que é compreender os fenômenos de reflexão e refração. A gente ainda não vai entrar diretamente nestes fenômenos, isso aí vai ser numa próxima aula, tá certo? E os conteúdos dessa aula, especificamente, são mais aqui, compreender a luz em um meio uniforme que se desloca em linha reta, esse princípio de propagação da luz em linha reta, velocidade finita, e saber explicar como a gente consegue enxergar os objetos, como que se dá isso. Interdisciplinaridade com a biologia, porque isso vai ajudar a gente a compreender como funciona o olho humano, e com a matemática, porque a gente precisa da matemática para fazer alguns cálculos, encontrar algumas soluções dos problemas, principalmente da parte de geometria da matemática. Então, se você não é muito bom em matemática, se você não tem muito conhecimento em geometria, corre lá, dá uma estudada sobre triângulos, essas coisas, tá bom? Triângulos, triângulos de forma geral, tá ok? Vamos lá, então. Semelhança de triângulos, principalmente. Orientações pedagógicas é o conteúdo em si, é isso aqui que a gente vai estudar, tá? A matéria está aqui. A matéria que a gente vai estudar é ótica geométrica. A ótica é a parte da física que estuda a luz, e geométrica porque a gente vai ver o comportamento dos raios luminosos, a geometria que eles fazem quando se propagam. Tá? E aqui tem uma contextualização histórica de que Isaac Newton estudou muito bem a ótica geométrica e trouxe grandes avanços. A luz aqui antigamente era pensada como algo físico capaz de sensibilizar os nossos olhos. Hoje a gente sabe que existem que a luz faz parte do espectro eletromagnético e que existe parte desse espectro que a gente não consegue enxergar, né? Aliás, a luz ela é uma pequena parte do espectro, né? A luz visível, né? E sobre fontes de luz, a gente pode classificar as fontes de luz de várias formas. Uma delas é sobre fonte primária e fonte secundária. Fontes de luz são todos objetos que emitem luz, e aí a gente consegue enxergar eles porque a luz que sai deles chega aos nossos olhos. As fontes de luz primárias são aqueles objetos que emitem luz própria. A gente tem o Sol, tem uma chama, né, um fogo, ele emite luz própria, tem lâmpadas, qualquer objeto que brilha, né, sozinho, assim, que ele emite luz a partir dele, ele é uma fonte primária, tá certo? Fonte primária são emitem luz produzidas por eles mesmos, tá certo? E as fontes secundárias, fontes de luz secundárias, são aqueles corpos iluminados, né? Iluminados, que não tem luz própria, ou seja, a luz de outro lugar, né, chega até ele, ele reflete aquela luz ou então deixa aquela luz atravessar ele de alguma forma e, e aí a luz que chegou até ele foi desviada, vem até os nossos olhos. Nós temos de exemplo de fontes de luz secundárias
os objetos que a gente manuseia, né? Um lápis, uma caneta, nós próprios, né? A gente reflete a luz, né? Um carro, um avião, a própria lua, ela reflete a luz do sol. Todos esses objetos são fontes de luz secundárias, porque eles refletem a luz emitida por uma outra fonte. E nós temos também objetos, por exemplo, um vidro fosco, né? Ele deixa a luz passar através dele, né? Nós temos uma garrafa transparente, a luz passa através dele e nós vemos aquela luz que atravessou ele. Ele também corresponde a uma fonte de luz secundária. A luz atravessa ele, sofre algumas modificações e a gente consegue enxergar. Umas modificações principalmente na direção dela. Dentro das fontes primárias, aquelas que emitem luz próprias, nós temos as incandescentes e as luminescentes. Tá? As incandescentes são aquelas que emitem luz quando se aquecem, por estar aquecida. Né? Que a gente tem o sol, tem uma brasa que foi colocada no fogo, né? Uma brasa de carvão, a gente tem as próprias lâmpadas incandescentes, né? Aquelas de filamento. Temos vários objetos assim. Qualquer objeto que você esquenta demais, ele vai começar a brilhar. Primeiramente vermelho, se você esquentar mais, vai passar para laranja, para amarelo. Quanto mais esquenta, mais muda a cor. E luminescentes é aqueles que emitem luz por outros métodos. Temos, por exemplo, LED, né? Temos algumas bactérias luminescentes, né? Que fazem uma reação química que emite luz. Temos isso aí. E outra forma de classificar as fontes de luz é quanto ao seu tamanho. Nós temos as fontes de luz pontuais ou pontiformes, são aquelas que a gente despreza o tamanho delas, que são muito pequenas. Por exemplo, se a gente está olhando uma estrela, para nós uma estrela é apenas um pontinho de luz. A gente não consegue ter uma ideia do tamanho dela quando a gente olha para o céu. Então a estrela é uma fonte de luz pontual ou pontiforme. Tem outras coisas, por exemplo, uma lâmpada vista assim, mais de longe, ela vai ser pontiforme. Até o Sol muitas vezes pode ser considerado como uma fonte de luz pontiforme. Tá? Quando a gente está razoavelmente longe dele, a gente enxerga como se fosse um pequeno ponto. Nossa, é como se fosse um pequeno ponto. E tem aquelas fontes extensas, que são aquelas fontes de luz que têm um tamanho, né, considerável. Por exemplo, nós podemos dizer que uma lâmpada, quando você está próximo de uma lâmpada, aquele tamanho dela interfere na sombra, né? Não é apenas a quantidade de luz que ela emite, mas o tamanho dela também interfere. Tá certo? Então nós temos essas fontes extensas. Qualquer dúvida, podem mandar por e-mail ou, de preferência, pelo Classroom, que eu vou estar disposto a atender. Beleza? Vamos falar agora um pouquinho sobre os raios de luz. Né? Os raios de luz são o quê? São representações de como a luz se propaga, né, em um determinado meio. Né? O raio de luz é o seguinte, ele é representado por uma seta, né? Que nem essa aqui, essas. Aqui, na parte de trás da seta, tem a fonte de luz, né? Alguma fonte que pode ser primária ou secundária, tanto faz. E aqui na frente a gente tem ou um anteparo, ou uma pessoa, um observador, algum lugar onde a luz vai chegar. E aqui, esse objeto, essa fonte de luz está emitindo luz em todas as direções, mas a gente não tem como desenhar todas as direções. Então a gente vai, desenha
um feixe de luz que seja representativo, que ele traz informações sobre como se comporta de forma geral toda aquela luz que está sendo emitida. Aqui nós temos um raio de luz horizontal da esquerda para a direita. Então significa que a fonte está da esquerda e a luz vai até a direita. Um raio de luz normal. Aqui a gente tem feixe paralelo. O que significa esse feixe paralelo? Significa que toda a luz que está sendo emitida, ela está indo na mesma direção. Aqui a gente tem uma fonte de luz extensa aqui, que emite feixes de luz paralelos. Isso aqui acontece, por exemplo, em raios laser. Aqui nós temos aqui a saída de um laser. Aí aqui o feixe de laser ele sai com raios paralelos. Aqui nós temos um feixe divergente que está mostrando o quê? Que toda a luz está saindo de um único ponto e indo em várias direções. Isso aqui acontece numa fonte de luz pontual, que ó, essas fontes de luz pontuais, elas têm esse comportamento. E aqui a gente tem uma fonte de luz, a gente tem um feixe de luz convergente, que ele é basicamente assim, tem várias, a luz está vindo de vários pontos e chegando num único pontinho. Isso aqui acontece muito quando a gente coloca aqui, ó, uma lente. A gente já fez, você já deve ter feito essa brincadeira com uma lupa, alguma coisa do tipo, de colocar a lente recebendo a luz do sol e convergindo aqueles raios de luz num ponto ali para aquecer alguma coisa, botar fogo no pedaço de papel, tudo. A luz que vem do sol, o sol está muito distante, então a luz do sol vem quase que num feixe paralelo, chega até na lente, a lente converge ela. Então, depois da lente, ela passa a ter esse comportamento. Entendeu? Qualquer dúvida, estou à disposição. Vamos falar agora um pouco sobre o meio óptico. Vamos lá. Meio óptico é aquele meio por onde a luz se propaga e ele pode ser de vários jeitos. Se propaga, né? Ou ele interfere na luz. Nós temos os meios, podemos classificar eles basicamente de três formas. Nós temos os meios transparentes. Qual que é o transparente? Transparente é aquele meio onde a luz atravessa ele sem sofrer desvios de direção nem ser absorvida. Tá certo? Toda a luz que entra, ela sai da mesma forma. Aqui a gente tem um meio transparente. Aqui temos um exemplo de um meio transparente. Ó. A luz entrou em feixes paralelos, saiu em feixes paralelos com a mesma direção, mesmo sentido. Sofreu apenas um pequeno desvio aqui, mas a direção e o sentido continuam o mesmo. E na mesma intensidade. Aqui entrou 4 raios, saiu 4 raios. Isso é um meio transparente. Nós temos o meio translúcido, que é esse aqui, olha, os feixes chegaram paralelos, alguns foram refletidos, outros atravessaram e os que atravessaram ainda foram desviados. Chegou 4, atravessou só 3, tá vendo? Então, além de fazer desvios, ainda teve reflexão. Não foram todos que foram transpassados. Isso aqui é um exemplo de um meio translúcido. O meio translúcido ele faz isso com a luz. Ele pode desviar a luz ou refletir parte da luz ou absorver parte da luz. Absorver a luz entra e se perde lá dentro e é absorvida, vira calor. Ou mais de uma dessas coisas. E nós temos, por fim, o meio opaco. O que é o meio opaco? É aquele meio onde a luz não atravessa nem é refletida, né? A luz chega ali, é absorvida por ele, vira calor e acaba ali, ó. A luz chegou, bateu e
não tem mais luz. Virou calor. A rigor, se a gente for olhar assim, de forma bem rigorosa mesmo, o único meio transparente que existe é o vácuo. Todos os outros meios, eles absorvem um pouco da luz que passa neles, né? O ar absorve um pouco de luz e desvia também, há um pouco de refração e tal. Mas, assim, de forma prática, nós podemos considerar o ar como sendo uma luz, como sendo um meio transparente. A água, né, muitas vezes também pode ser considerado como meio transparente. Vidro também pode ser, tá certo? O vidro liso, no vidro fosco ele vai ser translúcido sempre, ok? Vamos lá, princípios da ótica geométrica, né? Agora que a gente já entendeu um pouco sobre a classificação da luz, vamos falar um pouco sobre os princípios físicos de como a luz se propaga. Nós temos 3 princípios que a gente tem que ter assim, em mente muito bem sistematizado, muito bem aprendido. Que é o princípio da propagação retilínea da luz, e que ele diz que a luz se propaga em linha reta. Dentro de um certo meio, a luz vai se propagar em linha reta. O meio uniforme, né, o meio normal. Quando a luz passa de um meio para o outro, por exemplo, passa do ar para a água, ela pode sofrer um desvio. Mas depois que está dentro da água, ela vai continuar em uma linha reta também. Uma linha reta diferente da que estava no ar, né? Vai sofrer uma quebra ali, mas vai ser uma linha reta. Tá certo? O princípio de independência dos raios luminosos, que são os raios de luz, eles podem se cruzar dentro de um meio, não é? Se você acender 2 lâmpadas, por exemplo, os raios de luz que saem de uma lâmpada e saem da outra, eles vão se cruzar. Só que ao se cruzar, eles não interferem um no outro. Então, o raio que saiu de uma lâmpada vai continuar em linha reta, o que saiu da outra também vai continuar em uma linha reta, e eles não vão fazer um outro raio se desviar. Um não vai desviar o outro. E nós temos a reversibilidade dos raios de luz. O que isso significa? Que os raios de luz, se o caminho que ele passa para ir, se você emitir um raio de luz no sentido contrário, ela vai passar pelo mesmo caminho, exatamente, pelo mesmo caminho. Ok? Então vamos lá. Agora a gente vai ver uns exemplos sobre toda essa matéria que a gente estudou aqui, tá certo? E depois a gente volta para fazer um exercício de exemplo, ok? Então vamos lá. Então vamos lá, gente, aqui ó. Aqui a gente tem uma vela. O que acontece? Aí tem uma vela, uma bola, um aquário e um olho humano. Esse aqui é o olho visto por dentro, né, em corte aqui. De onde que sai a luz inicialmente? Onde que a luz é criada? A luz é criada a partir da vela, né? Então aqui a gente tem, aqui que sai a luz primeiro. Se tiver tudo escuro, aí você acende essa vela, vai ter luz saindo ali da vela. Então a vela vai ser a minha fonte de luz primária, beleza? Essa luz da vela, ela vai sair em várias direções, ela vai ser transmitida para várias direções. Então eu posso desenhar raios de luz aqui para vários lugares, beleza? Várias direções. Vai estar iluminando para todos esses lados. Isso aqui são raios luminosos. Um raio de luz que sai da vela, um certo raio de luz que sai da vela, pode chegar até a bola, certo? Sai aqui da chama da vela, pode chegar até a bola. Ao chegar na bola, a bola vai fazer o quê? Vai refletir esse raio de luz em direção ao olho humano. Só quando isso acontece que essa pessoa vai ser capaz de enxergar a bola ali, né? Se tiver tudo escuro, ela não vai ver a bola.
Mas se a vela estiver iluminando a bola, ela vai conseguir enxergar ali. Então essa bola é o que? É uma fonte de luz secundária, porque ela não emite luz própria, mas ela pode ser vista se ela receber, refletir a luz de outro lugar. Fonte de luz secundária. E esse aquário? Como que eu posso fazer para ver o aquário? Ou o peixe que está lá dentro, né? Como faz? Vamos ver. O aquário, ele vai receber a luz que está vindo aqui da fonte. Essa luz, ao entrar no aquário, vai sofrer... Deixa eu até desenhar de novo. Essa luz, ao entrar no aquário, vai sofrer um certo desvio. Ao sair do aquário, vai ser desviada de novo. E vai chegar na luz. E vai chegar no olho humano. Isso aí vai ser, tá indicando que essa é uma fonte de luz secundária também, porque o aquário não emite luz própria, mas ele é capaz de desviar a luz que chega ali e ser visto dessa forma. Então ele também é uma fonte de luz secundária. Secundária. Opa. Beleza? Então, a gente já viu aí fontes de luz primárias e fontes de luz secundárias. Certo? Vamos falar agora sobre a propagação da luz. Ó, vamos arredar aqui um pouquinho. Aqui a gente tem que os exemplos que estão dados lá no PET, né? Feixe paralelo, feixe divergente e feixe convergente. Essa luz que está saindo aqui da vela é o que? Ela está se espalhando, né? Está saindo de um ponto e se espalhando. É um feixe de luz divergente. Tranquilo? Como é que a gente faz para ter um feixe de luz convergente? A gente pode fazer o seguinte, olha só. Se a gente tiver essa vela aqui, beleza? A gente colocar ela dentro de um recipiente qualquer aqui, ó. E depois dentro desse recipiente, né, dentro de uma caixa ali, a gente fizer um pequeno furo e colocar um caninho bem longo, quanto mais longo melhor, certo? E aqui, ó, a gente vai ter certo? A gente vai ter o que? Toda a luz que entra por aqui, ela só vai conseguir sair nessa ponta de cá. A luz que entrou por aqui só vai conseguir sair na outra ponta se ela estiver indo nessa direção, né? Se ela estiver indo nessa direção aqui, ó. Se ela estiver indo nessa direção. Porque se ela estiver um pouquinho desviada, ela vai ficar batendo aqui né, e vai sendo absorvida e não vai sair lá, né? Principalmente se a parte de dentro desse tubo for fosca. Então a gente vai ter raios de luz. O que vai sair lá na ponta são raios de luz paralelos. Tá certo? O que vai sair lá na ponta são raios de luz paralelos. Então aqui a gente vai ter aqui na ponta a gente vai ter um feixe paralelo. Isso também pode ser conseguido com, por exemplo, se você estiver muito distante da fonte luminosa, né? Vou pegar aqui um outro exemplo de como conseguir um feixe de luz paralelo. Olha. Se você estiver muito distante, vamos supor que aqui está saindo vários raios de luz para tudo quanto é direção. Tá certo? Só que aí o seu observador está aqui. Seu observador está
cá longe, cá do outro lado aqui, ele vai ver somente aqueles raios de luz que estão indo nessa direção aqui, né? Ele vai ver somente esses raios de luz. Aquele raio de luz que tiver um pouquinho divergente, não vai chegar no observador, ele vai passar direto. Então, os raios de luz paralelos também são quando a gente está vendo um objeto muito distante. Por exemplo, o Sol, né? O Sol ilumina a gente com raios de luz praticamente paralelos. Os raios de luz. E como que a gente faz para ter um raio de luz convergente? Tipo esse aqui, ó. Os raios de luz estão convergindo. Bem, vamos pensar o seguinte. Imagina que a gente tem aqui, pegar esse exemplo aqui, de vários raios de luz vindo paralelos. Tá certo? Eles estão indo todos numa mesma direção. Daí a gente coloca aqui uma lente convergente. A gente coloca uma lente convergente. Tá, não, deixa eu desenhar em outro lugar aqui, né? Vamos desenhar aqui mais para baixo, fica mais simples, né? Vou desenhar de novo. Temos aqui vários raios de luz vindo em uma mesma direção. Todos paralelos. De alguma forma a gente conseguiu fazer os raios de luz chegarem paralelos. Aí chegando aqui, eles encontram uma lente convergente. Beleza? Vamos lá, gente. Eu não estou conseguindo colar a imagem da lente, então eu vou desenhar ela aqui, tá? Imagina que isso aqui é uma... Vou fazer ela transparente, né? Imagina que isso aqui é uma lente, tá bom? Aí vai e encontra uma lente. Ao encontrar essa lente convergente, o que a lente convergente faz? Os raios de luz que estão chegando aqui no alto, eles vão ser desviados para baixo. E os raios de luz que estão chegando aqui embaixo, eles vão ser desviados para cima. E os que estão chegando no centro, eles vão permanecer mais ou menos no centro mesmo. Aí eles vão convergir para esse ponto. Eles são convergentes. Aqui, ó. Aqui eles são, né? Aqui eles são. Aqui é um feixe paralelo. Aí aqui nesse pedaço do início da lente até esse ponto aqui, a gente tem um feixe convergente. Desse ponto onde se cruzam para frente, a gente vai ter um feixe divergente. Entendido? Vamos lá, muito bem. Vamos falar agora sobre os meios de propagação, né? Aqui a gente tem os 3 meios de propagação que são mostrados lá no PET, né? A gente tem o meio transparente, é aquele meio onde os raios de luz entram e saem da mesma forma que eles sofrem um pequeno desvio aqui, né? Quando atravessam aquele meio, mas eles voltam a ficar paralelos do jeito que estavam antes, voltam a ter o mesmo padrão. Aqui pode ser, por exemplo, um vidro, né? Um acrílico, alguma coisa do tipo, né? Aqui a gente tem os meios translúcidos, que alguns são refletidos, outros são desviados, né, para diversas direções, assim.
A gente não sabe, pode vir de qualquer forma. Isso aqui a gente tem, por exemplo, um vidro fosco, né? Alguma coisa do tipo. E aqui a gente tem um meio opaco, que são objetos que não deixam passar a luz. Por exemplo, madeira, metal, beleza? Esses aí são os 3 tipos de meio que a gente tem. Beleza? Vou continuar lá agora. Lá também fala sobre os princípios da ótica geométrica. A gente tem, o primeiro princípio era qual? O princípio da propagação retilínea da luz. O que isso significa? Que a luz, ela sempre se propaga em linha reta. Vamos lá pegar a nossa vela de novo. Vamos lá em cima naquele exemplo da vela. A luz saiu daqui da vela, ela vai se propagar em linha reta, seja qual for a direção. Saiu daqui, vai se propagar em linha reta, vai chegar até aqui. A luz ela não faz curva, né? Aqui, ó, ela só sempre vai indo em linha reta. Pode ser uma linha reta para qualquer direção, mas ela sempre vai ir em linha reta até encontrar algum obstáculo. Ela não faz isso aqui, por exemplo, ó. Entendeu? Isso aqui a luz não faz. Isso aqui é proibido, tá certo? Isso aqui, ó, ela não faz isso de forma alguma. Isso aqui não existe. Ela sempre vai se propagar em linha reta. Até encontrar um meio, um outro meio, um obstáculo. Por exemplo, aqui, ó, aqui ela encontrou uma lente. Certo? Quando ela encontra uma lente, ela pode se divergir. Mas repara que assim, ela se diverte. Aqui tem até esse tracinho que eu fiz, está confundindo. Né? Deixa eu tirar isso. Aqui, ó, a luz ela vem em linha reta até chegar na borda da lente. Na hora que ela entra na lente, ela sofre um desvio, mas lá dentro da lente ela também se propaga em linha reta. E ao sair da lente, ela sofre outro desvio, mas depois ela continua em linha reta também. Então, dentro de um certo meio homogêneo, ela vai se propagar em linha reta. Ao passar de um meio para o outro, ela pode sofrer um desvio, mas só na passagem mesmo. Depois ela continua em linha reta. O segundo princípio que a gente viu é o princípio de independência dos raios luminosos. O princípio de independência a gente pode ver aqui também, olha. Os feixes luminosos, quando a gente tem um feixe convergente, tipo como esse aqui, a gente tem vários raios de luz indo para o mesmo ponto e se cruzando. Quando eles se cruzam, a gente pensa, um ia bater no outro e ia sair cada um para um lado, que nem em bolas de sinuca, por exemplo. Mas não é isso que acontece. Eles se cruzam e continuam indo em linha reta. O que estava aqui embaixo ele vai continuar nessa reta para cima. O que estava aqui em cima continua nessa reta para baixo, como se nunca tivessem se cruzado. Esse princípio, a luz, ela segue esse princípio de um feixe não interferir no outro. E a gente tem também o princípio de reversibilidade dos raios de luz. O que isso significa? A gente tem aqui, ó, um feixe de luz. A gente tem esse feixe de luz aqui, por exemplo, de baixo, que ele está vindo e é desviado por aquela lente e vai. O princípio de reversibilidade significa que fala o quê? Se eu botar uma fonte de luz aqui, mandando um raio de luz justamente ao contrário, esse raio de luz ele vai, né, seguir exatamente o mesmo caminho que aquele ali seguiu. Tá certo? Porque essa lente que é convergente para quem vai, ela também vai ser convergente para quem vem. Aqui, ó, se eu colocar uma fonte de luz aqui, isso aqui também vai acontecer, ó. Isso aqui também vai acontecer, vai seguir exatamente o mesmo caminho. Isso aqui é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Sempre vai acontecer. Pode ser usando lentes, espelhos, né? E aqui, ó, vamos colocar, quer ver? Vamos pegar aqui o caso da bola. Né? Aqui tinha uma fonte de luz aqui. Aqui tinha a nossa vela, né? A vela mandou um raio de luz para cá e para cá. Se a gente inverter
Se a gente colocasse a vela aqui e o olho humano aqui, isso aqui também ia dar certo. O raio de luz que sai daqui ia bater na bola no mesmo ponto e ia ser refletido para o mesmo ponto aqui. Entendeu? Quando a gente pega, tanto na reflexão quanto na refração, o princípio de reversibilidade dos raios de luz acontece. Aqui também, né? Isso aqui. Que a gente pode desenhar isso aqui também está correto. Isso aqui também está correto. Entendido? Agora vamos fazer uma atividade do PET. Vamos lá? Vamos lá? Aqui, ó. Aqui tá falando, ó, atividades. Um muro de 2, vou até copiar aqui. Um muro de 2,5 metros de altura produz uma sombra de 75 centímetros de comprimento. Ao mesmo tempo, um prédio produz uma sombra de 20 metros de comprimento. Calcule a altura do prédio. Como que a gente vai resolver isso aí? Bem, a gente vai usar esse princípio da propagação retilínea da luz. E esse aqui é o que a gente vai usar para fazer esse exercício. E também a gente vai ter que lembrar que a luz do Sol ela chega para nós em raios em um feixe paralelo, um feixe que a gente pode considerar paralelo. A gente tem que lembrar disso para resolver esse problema. Vamos lá, então, aqui, ó. Se você estiver resolvendo os exercícios usando o caderno, você não precisa copiar a pergunta, tá? Fique bem claro, você apenas isso aqui, ó, tá lá no pad. Como é que você vai fazer no seu caderno? No seu caderno você vai simplesmente ir lá e escrever assim: atividade 1. Primeiro você vai escrever que é PET de física de maio, primeira semana. Aí você coloca lá, atividade 1. E aí, aqui você escreve a resposta, a resolução. Como que você vai escrever isso? Ó, se você tiver impresso o PET, você pode fazer nesse espaço que ele deu aqui. Tudo bem, não tem problema, não precisa ser no caderno. Mas se você estiver fazendo o PET, se você estiver lendo o PET pelo celular ou pelo computador, basta fazer isso aqui no seu caderno. Vamos lá. A gente tem um muro. Vamos desenhar aqui um muro. Vamos lá, né? Vamos fazer aqui, ó. Um muro aqui, eu tô olhando o muro de lado, assim, para né? Pra gente poder projetar a sombra dele. Esse muro, ele tem 2,5 metros de altura. 2,5 metros de altura. E ele produz uma sombra de 75 centímetros. Então, aqui, ó, a sombra que ele produz tem 75 centímetros. Aqui tem... Quanto que é 75 centímetros? É 0,75 metros. Beleza? Olha só, aqui a gente tem um triângulo retângulo. Repare bem que aqui a gente tem um triângulo retângulo. Né? E a gente sabe que ali próximo a gente tem um prédio. Um prédio grandão também. Um prédio enorme. Lá próximo. Esse prédio, eu não sei a altura dele. Tá? A altura dele é desconhecida. É o que eu quero achar. E ele produz uma sombra de 20 metros. A sombra que ele produz tem 20 metros. Aqui, ó.
20 metros. Beleza? O que eu sei? Aqui eu também vou ter um triângulo retângulo, né? Eu também vou ter um triângulo retângulo. O que eu sei? Eu sei que esses raios de luz, os dois raios de luz, esse aqui e esse aqui, eles são paralelos, porque ambos vêm do Sol. E se eu tenho aqui, ó, que esse lado do triângulo e esse lado aqui são paralelos também, porque os dois são verticais. Esses dois aqui são paralelos, porque os dois são vindos do Sol, é o raio de luz vindo do Sol. E esses dois aqui são paralelos, porque ambos são a horizontal, né, a base do chão. Eu vou ter, os dois são triângulos semelhantes, né? Eles são proporcionalmente iguais, beleza? Então, se aqui eu tenho que esse lado mede 20 e esse 0,75, eu faço uma regrinha de 3, que vai dar, posso até fazer aqui, ó, 20 sobre 0,75, tá certo? Isso aqui vai ser igual ao meu valor que eu quero encontrar, né? Ao meu valor que eu quero encontrar dividido por 2,5. Beleza? Eu vou ter essa continha aí para que eu possa resolver. Resolvendo essa conta, eu tenho que minha altura, né? Vamos mudar aqui um pouquinho, vamos colocar aqui que aqui é um valor H, né? E aqui a gente coloca um H aqui também, porque quando a gente está falando de altura, a gente costuma usar o H. Então, o meu H vai ser igual, resolvendo aquela conta ali, vai dar, eu vou ter que a altura H é aproximadamente, né? Porque vai dar um número quebrado, de 66,7 metros. Né? É assim que a gente resolveu um dos problemas. Vocês vão resolver os outros problemas aqui, atividade 2, 3, 4, 5, 5 tem A e B, tá certo? E na próxima aula a gente vai fazer as semanas 3 e 4. Então, resolvam isso, me mandem por e-mail ou de preferência lá no Classroom também, me mandem essas atividades feitas e até a próxima aula.